Olá, e bem-vindos ao Reviravoltas e Revoluções. Capítulo 1. A Revolução de Avis. Episódio 6. A Batalha de Aljurbarrota. É outubro de 1384. Todos estão exaustos da temporada de guerra e agora voltam para suas casas no fim do outono, porque eles têm certeza que o ano que vem só terá uma pauta: mais guerra. A saída de Dom João do reino deixou os apoiadores do mestre em uma posição mais confortável, já que muitos desistiam da causa legalista. Contudo, existia uma pergunta que, se não respondida, poderia fragmentar o reino inteiro. O mestre era o defensor do reino, mas quem seria o rei? Esse questionamento foi o principal motivo para, após o recuo do rei de Castela, muitos nobres e alguns do povo passarem a resistir o mestre, o que dificultou bastante a retomada do reino ainda ocupado. As forças nacionalistas fizeram avanços no próprio território, tomando várias fortalezas e sitiando outras, mas a questão política principal ainda estava sem resposta. Estava subentendido que ele seria apenas o protetor do reino, que defendia o reino para seu irmão, Infante João. O filho de Inês de Castro, que matou a própria mulher, esse cara. Então, João, depois de traições por parte de alguns nobres e de uma tentativa de assassinato, convoca em Coimbra uma corte, para que os estados do reino decidam essa questão, de uma vez por todas. Uma corte era a parte mais democrática de uma monarquia, se é que dá para falar isso. Ela vem da tradição visigótica da Cúria Régia, que eram assembleias onde se reuniam a nobreza, representantes do alto e baixo clero e representantes do povo para aconselhar o rei. As cortes normalmente tinham um caráter consultivo e deliberativo, significando que tanto aconselhavam o rei como decidiam sobre questões em que existiam poucas opções, como guerras ou, nesse caso, quem herdaria o trono. As cortes, ou assembleias, ou parlamentos, normalmente tinham votos por estamento, mas também possuíam a presença de uma plateia, o que talvez tenha um peso nas decisões dos ali presentes. Então, chegamos a Coimbra. Os representantes do povo já foram escolhidos, o clero já está presente e os nobres aguardam a hora de apoiar seus favoritos. A corte de 1385 em Coimbra foi definida pela seguinte divisão. Muitos nobres apoiavam Dom João de Castela, ou por medo da retaliação, ou por interesses em ser parte do reino de Castela, e estar alinhado com as duas potências europeias na época, a França e Castela, era uma coisa muito boa. Enquanto isso, existia um racha na causa nacionalista. O partido que apoiava o poder para o mestre de Avis tinha como a principal preocupação a retaliação ao rei de Castela e uma resposta prática à ameaça à independência do reino. Ao passo que os nacionalistas legalistas argumentam que o mestre não poderia assumir o trono, pois existiam outros herdeiros legítimos. A corte começa com um tal João de Aregas, que viria a se chamar João das Regras, discursando sobre quem eram os pretendentes e qual era a decisão a ser tomada: apontar o verdadeiro soberano de Portugal. Então, quem exatamente eram os 4 pretendentes ao trono português? Bem, primeiro nós temos a infanta Beatriz. Ela é filha do último rei, ela é da Casa de Borgonha e, mais importante, o Tratado de Salvaterra de Magos diz que ela seria a herdeira do reino. Depois disso, nós temos o infante Diniz, que foi filho de Inês de Castro com o antigo rei Pedro I. Depois o irmão dele, o infante João, pelos mesmos motivos, é herdeiro ao trono. E por último, nós temos o mestre de Avis, o defensor do reino. Ele é filho de Pedro I com Teresa Lourenço e atualmente é o defensor do reino. Mas todos esses também têm lados negativos para seus direitos à coroa. Nós sabemos que a maioria dos nobres ficou imediatamente ao lado do direito da infanta Beatriz, que era a filha legítima
de Dom Fernando com Leonor Teles, e por isso ela devia herdar o trono. E, por conseguinte, Dom João de Castela herdaria o trono. Mas foi então que João das Regras lembrou às cortes que, segundo a Santa Sé, o casamento de Leonor Teles com o antigo esposo, lembra do truque que Fernando usou para casar com ela? O antigo casamento dela ainda valia. E ele levantou questionamentos sobre a legitimidade da herança de Beatriz, já que era filha de um outro casamento. Logo depois disso, ele falou sobre os tratados que o rei de Castela aceitou e depois, ao se declarar rei, meio que quebrou e, por consequente, negou o direito da esposa também de ser rainha. O que convenceu definitivamente os plebeus que passaram o ano inteiro lutando contra castelhanos de que o maior medo deles se concretizaria com a posse de Beatriz. E graças a essa manobra política, a disputa pendeu para o lado de João, o filho de Inês, e o mestre de Avis. A igreja inicialmente ficou dividida entre apoiar Dom João de Castela ou o mestre de Avis. E ficou dividida porque naquela corte existiam os castelhanos, como o bispo de Coimbra e o bispo da Guarda. Mas por fim, o primeiro estado acabaria votando para que o reino ficasse nas mãos do mestre, graças à esmagadora presença do baixo clero, que decidiram apoiar o arcebispo de Braga, que era um nacionalista. João das Regras, então, parte para a questão de Dom Dinis e Dom João, os filhos de Inês de Castro. O Partido Nacional Legalista foi o próximo a ser questionado. Foi imediatamente exposto para o público dúvidas sobre o casamento secreto de Dom Pedro que não podiam ser faladas em público. Mas com Dom Fernando morto, finalmente, essas dúvidas foram trazidas à tona. O fato de Dom Pedro nunca ter mostrado testemunhas de seu casamento, nem se lembrar da data desses, deixou muitos questionando se o casamento sequer aconteceu de verdade. Porque, se não tinha, então eles não tinham direito à herança real nenhuma. Então cabia apenas a decisão do povo na Assembleia, já que os 3 pretendentes eram iguais em direito e não se sabia quem precedia quem. Existia também uma questão prática óbvia para todo mundo que apoiava o Partido Nacional Legalista, que era o fato de João, filho de Inês, estar preso em Castela. O rei estava preso com o inimigo, ou pelo menos o suposto rei, e era obrigação e dever de todo mundo ali resgatar e dar a vida, invadir Castela para tirá-lo do cativeiro. E numa disputa onde os 3 são pretendentes iguais ao trono, as praticidades começaram a ser fatores decisivos para o apontamento de um novo rei. E um bom termômetro para como estava o clima naquela corte foi quando um dos procuradores do povo se levantou para falar, e após falar que era loucura declarar Dom João como rei só para ter os portugueses morrendo numa invasão de Castela para tentar salvá-lo, ele argumenta que digo que sem mais detença levantemos o mestre por rei. Cá mais razão he de o dar a ele que se aventurou e tantos perigos por o defender e emparar que a quem dele fazia tão bom mercado a seus inimigos. E aqui é a prova de uma revolução. Eles irão seguir as leis dos homens, mas o motivo é claro. O mestre de Avis seria levantado como rei primeiro por necessidade e praticidade do reino e depois por ser herdeiro do rei. E é essa a percepção revolucionária que nasce com Fernão Vasquez lá atrás no episódio 3 e que agora se concretiza. A necessidade da nação é um fator considerado nas cortes de Coimbra, e não só o direito divino de governar. Essa mudança de paradigma, mesmo que leve, momentânea e bem longe das revoluções do século XVII, é que transforma Portugal no primeiro Estado nacional, ou pelo menos o primeiro Estado nacional da Europa. As pessoas
passam a aderir à ideia de maneira tão apaixonada que o líder da oposição, Martim Vázquez, se junta com os nobres do reino e seus irmãos e foram até o paço do mestre de Avis armados. Mas Nuno Álvares juntou 300 homens e foi ao resgate do mestre. E quando essa ação foi dita ao João das Regras, ele a declarou nas cortes, o que aumentou o apoio pelo mestre e diminuiu a força dos outros dois partidos. Logo, ficou óbvio para todos naquela sala que o mestre venceria. Ele tinha o apoio do clero e do povo. E para o reino português, aquilo era o que importava. E em 6 de abril de 1385, João é proclamado rei de Portugal e primeiro de seu nome, João de Avis, que agora teria a tarefa de salvar o seu reino da maior invasão até agora. Mas chega de política, agora é a hora da guerra. João de Castela ouviu os rumores de uma corte em Coimbra, mas simplesmente não quis ir ou apoiar. Essa decisão não faz tanto sentido político no presente para nós, mas na época, se ele fosse ou apoiasse seus partidários, ele meio que entregaria que ele não era o verdadeiro rei de Portugal, já que só um rei pode chamar uma corte. E ele não tinha chamado nenhuma corte, então tentar parecer ou dar validade para aquela corte significava abrir mão da posição de rei que ele já tinha declarado. Então aquilo já era uma reunião ilegal que seria varrida no próximo ano de campanha, porque João de Castela contactou seus aliados na França e a invasão de Portugal, dessa vez, seria maior e mais poderosa. João de Castela manda um destacamento para Coimbra para controlar a situação em maio, mas em abril já haviam chegado tropas inglesas veteranas da Guerra dos 100 Anos para ajudar. E a Batalha de Trancoso é uma vitória portuguesa inesperada. E Portugal, segundo os castelhanos, é agora uma província rebelde. João de Castela, então, chega com aproximadamente 30 mil homens em junho de 1385, no território português, sendo auxiliado pela ilustre cavalaria pesada francesa e alguns fidalgos portugueses, partidários da infanta Beatriz. Enquanto os portugueses contavam com 7.500 homens, Nuno Álvares é nomeado condestável do reino, o que equivale a um general de Portugal. Ele sabe que a cidade de Lisboa não vai aguentar outro cerco. A população ainda está muito frágil, o que significa que eles têm que dar um jeito de vencer Dom João agora no campo aberto. Alguns sugerem uma corrida até Sevilha com o exército para fazer os castelhanos perderem tempo perseguindo eles e assim conseguirem mais tropas. Mas Nuno move o seu exército para tomar, atraindo uma luta contra o superior exército castelhano. Vendo a lentidão do inimigo, Nuno escolhe um morro ao lado da vila de Aljubarrota para defender. O morro é todo acidentado por conta da coleta de barro dos oleiros da vila próxima, e o fato de estar cercado por 2 rios dá uma vantagem tática muito grande para os portugueses, enquanto impedia a cavalaria de flanquear. E no dia 14 de agosto, o exército castelhano chega. Atacar um monte tão íngreme era suicídio, e eles decidem atacar pelo outro lado, onde o declive era mais favorável. Porém, essa manobra acaba demorando boa parte do dia, por conta de problemas de coordenação com os franceses. E isso dá tempo para os portugueses não só se posicionarem melhor, mas trabalharem o terreno com fossos e paliçadas. No final da tarde, quando os exércitos estão se posicionando, a vanguarda da cavalaria dá o sinal para a carga. E quem saísse vitorioso daquela batalha seria o que Deus favoreceu para o trono de Portugal. A carga foi alvejada pelos arqueiros ingleses pelas laterais, enquanto subiam um terreno que ficava cada vez mais íngreme e cada vez mais acidentado, e
com cada vez mais obstáculos. Isso dificultou a carga e reduziu a velocidade dela até que ela foi parada e contida pela vanguarda de lanceiros portugueses. A infantaria castelhana não conseguia acreditar. Uma batalha sangrenta se desenvolvia no topo do morro quando o corpo principal do exército foi chamado para ajudar. Os dois exércitos se chocam. Grande parte das reservas castelhanas ficaram para trás, impedidos de ajudar seus companheiros que lutavam contra os portugueses. Portugueses esses que estavam encurralados e que a única chance de sobreviver era uma luta até o fim. Por 1 hora, eles lutaram. E enquanto os castelhanos estavam desorganizadamente lutando ladeira acima e no caminho se espremendo por conta do desnível, os portugueses lutavam organizados em filas e conseguiam usar a retaguarda para substituir linhas que estavam cansadas ou com muitas baixas. O exército castelhano, exausto, lutando contra um inimigo motivado e melhor preparado, vê a vitória escorrendo entre os dedos. Ao pôr do sol, já estava claro que a vitória pertencia aos portugueses. Ao dar a ordem de retirada, Dom João não organiza a retaguarda e o exército simplesmente começa a correr ladeira abaixo, debandando em pânico, causando uma quantidade muito grande de mortes para o lado castelhano. Muitos acabam desertando o exército por completo e se escondendo em vilas, enquanto a cavalaria portuguesa persegue e mata todo aquele que eles encontram. Enquanto aos escondidos, o apoio popular das pessoas pelo mestre é tão grande que as pessoas passam a caçar os castelhanos escondidos. E daí vem a história ou lenda, a gente não sabe realmente, da Brites de Almeida. Uma padeira gigante, forte e com 6 dedos em cada mão, que matou 7 castelhanos com sua pá. Ou pelo menos essa é a lenda que sobreviveu. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha Real. Ela acabou com as chances de Dom João de Castela de tomar o reino e assegurou um futuro de Portugal como uma nação independente na Ibéria. E embora essa revolução não seja muito conhecida hoje, ela é o pilar no qual foi fundada e expandida a instituição da navegação portuguesa. E com isso, ele resulta diretamente na expansão marítima portuguesa e na primeira globalização. E é isso para essa revolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem com quem você acha que gostaria. E nós nos vemos na próxima revolução. Até mais.